E quando a ansiedade toma conta e fica difícil até de respirar? Eu sou o Luiz Eu sou Maria, e esse é o Desatando o Nosso podcast, o podcast que a gente reflete sobre a vida. um nó por vez. Mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, que a gente recebe muitas mensagens sobre, inclusive. E a gente já tinha falado um pouco disso num episódio anterior, né, que era um episódio sobre cansaço, mas agora a gente vai entrar no tema ansiedade, que a gente recebeu uma mensagem O interessante mal do sobre. século. Não é uma coisa que a gente conviva hoje em dia, diariamente, né, no nosso processo, pelo menos não pra mim, mas já foram momentos assim da minha vida, pelo menos que eu precisei tratar a ansiedade, foi todo um complexo ambiental até pra lidar, né, com essa situação. E é uma condição que é cada vez mais comum, né? A gente vê cada vez mais comum em ambientes de trabalho, inclusive, Até no né? mundo clínico, eu acredito, né, que você tenha muito Exatamente. retrato sobre isso, assim. Muitos pacientes que trazem essa como queixa principal atualmente, né? A ansiedade talvez seja uma das condições clínicas mais frequentes atualmente. E a ansiedade, muitas vezes, né? Antigamente a gente via muita ansiedade é, que era no âmbito global da vida, né? E hoje a gente cada vez mais vê ansiedade relacionada ao trabalho também, né? Síndrome de burnout, que tem uma associação com o transtorno de ansiedade generalizado, mas que muitas vezes acontece desencadeado ali no ambiente profissional, né? E é interessante, né? A gente para pra pensar historicamente, assim, na linguagem, né? Em algum momento, estar ansioso era uma coisa boa. Ai, eu tô tão ansioso pra isso. A gente às vezes aplica isso até, né? Hoje em dia eu não costumo trazer isso, mas a gente teve um momento até com sua sobrinha que a gente falou pra ela: não, você não está ansiosa, você tá animada com a coisa e tal. Porque a gente vai. Feliz que vai acontecer É, algo. na linguagem, a gente vai ciclando até esse espaço de nossa, eu tô ansioso com tal coisa. E ele vai ter esse tom negativo também. É, Mesmo pra gente, assim, falando de algo animado, assim, enfim. a linguagem, ela é muito importante, né, para o sentido que a gente dá para as sensações. Então, se a gente fica usando, né, o tempo inteiro, ansioso, para coisas positivas, pode ser que carregue um pouquinho Contamine, do talvez? sentimento Não sei. negativo, né? É. Mas, enfim, Vamos seguir pra carta, então? bora. Oi, Maria e Luiz. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los por esse projeto incrível. É muito saboroso ouvir reflexões vindas de um local de muita sensatez e empatia. Obrigada. Muito obrigado pelo elogio. A gente fica muito feliz porque a nossa meta é realmente ter um espaço de acolhimento aqui para as pessoas que mandam mensagem pra gente. Bom, vamos para o meu nó. Basicamente, eu sou uma pessoa consumida pela ansiedade. Em alguns momentos, essa doença assenta e coexistimos, e em outros é muito difícil lidar. Apesar do novo ano, dos meus projetos e das minhas tentativas de estar motivada em vários aspectos da vida, nesse ponto eu estou em um local escuro. Já aumentei a medicação, faço uma jornada de autoconhecimento e estou com mais tempo para praticar hobbies. Porém, existem aspectos da vida bem complexos de mudar, como o fato de eu estar em um trabalho que não me dá muita validação, mas que é a base da minha renda familiar. Ser uma pessoa essencialmente materialista, estar me sentindo enrijecer e consolidar em pontos da minha personalidade que eu não gosto e por aí vai. Eu sou muito grata pela minha rede de apoio, cada vez mais eu entendo a separação do que é necessário ser feito e do que eu sou feliz em viver. Porém, quando meu coração dói e a respiração é difícil de entrar, eu retorno a essa sensação de incompletude. Creio que não seja um nó fácil de desatar, mas me sinto melhor falando sobre. Sou fã de vocês, beijos. É um pequeno relato em comparação aos outros, mas eu acho que ele carrega bastante desse momento mesmo. E Assim. é o nó que você sente fisicamente, né? Ela até falou aqui de Sim. sensações de dificuldade de respirar, o coração dói, é o nó na garganta, né? E acho que esses nós muitas vezes são difíceis de expressar mesmo. Quando a gente está sentindo assim, muitas vezes a gente não consegue colocar em palavras, é o que o corpo grita ali, né? Então acho que até por isso que esse relato talvez tenha sido um pouco
mais breve, assim, porque a sensação é o que tá mais presente ali. E a ansiedade é difícil mesmo de racionalizar, né? Eu acho que a gente pode seguir nesse processo do discurso aqui, né? Tem algumas coisas que eu marquei, que é uma pessoa, assim, ela fala, né, do processo de autoconhecimento e tudo mais, e ela identifica por ela mesma já muitos pontos, assim, que fazem sentido do que ela testou, talvez, na prática, né, para combater, talvez, esse espaço da ansiedade. Então, é uma pessoa que traz ansiedade, materialismo, enrijecimento, e eu acho que o principal é incompletude. Então, tenta fazer todo esse trabalho de aumentar a medicação, fazer uma jornada, né, de autoconhecimento, se comprometer com isso, ter mais tempo de praticar hobbies, mas existem aspectos da vida bem complexos de mudar, como o fato de um trabalho que não valida ela, mas que é a base da renda familiar. Então, a gente entra, eu acho que, num espaço de segurança, que você não pode comprometer a sua renda, a base da sua vivência familiar ali, da segurança, do conforto, disso, daquilo. E aí entra na questão de entendo a separação do que é necessário ser feito e do que sou feliz em viver. Porém, quando meu coração dói, a respiração é difícil de entrar, eu volto então para essa sensação de incompletude. Eu acho que são dois pedaços, assim, eu colocaria, né? A gente, então, pensar ansiedade, o materialismo e o enrijecimento, e depois a gente pensar que existe, então, uma separação do que é necessário e do que é o que eu gosto de fazer, e aí a sensação de incompletude. Eu acho que aqui a gente pode entrar num tópico, né? Que é a questão da glamorização da forma de trabalho. Vou tentar explicar um pouco, né? Mas a gente tem muito um discurso de que trabalhe com o que você ama. E aí a gente tem essa expectativa, né? Muitas vezes de que o trabalho ou a coisa que nos gera renda seja algo que seja prazeroso ou que isso dê o nosso sentido para a vida. E muitas vezes a gente tenta fazer caber nesse espaço de trabalho o nosso sentido, a nossa realização. E quando não encaixa, a gente tem essa ruptura, né? De putz, frustração. A frustração. Eu tenho que fazer isso daqui é a minha forma de sobrevivência, digamos assim, né? E ao mesmo tempo, eu odeio isso daqui. Ou não necessariamente odeio, mas é cansativo, é demandante, né? Tira o prazer, talvez. Por isso que quebra um pouco desse espaço. Exatamente. Então, acho que o primeiro ponto é falar para pessoa que mandou a nossa mensagem aqui. Eu acho que a gente tem que botar um nome, porque a gente vai direcionar para ela várias vezes. Então, vamos Larissa. lá. Larissa? Pode ser. Sei lá, lembrei da Anitta. E Larissa, aí foi isso. pode ser. Então, a Larissa, quando ela fala, né, que esse trabalho, ela tem um trabalho que não valida ela, mas ao mesmo tempo é o que dá a sustentação, né? Que é o que é a base da renda familiar dela. Na cabeça dela tem essa expectativa, muitas vezes, né, de que o trabalho valide, talvez de que ela se defina pelo que ela faz no trabalho, ou pelo cargo que ela ocupe e tal. Eu acho que é importante refletir um pouco sobre isso e separar isso na sua cabeça mesmo, assim. O seu trabalho não precisa ser o que define você. Seu trabalho pode ser só a sua fonte de renda. Eu acho que quando a gente começa a olhar sob essa perspectiva, a gente libera espaço e energia para colocar sentido em outras coisas. A Larissa falou aqui, né, que tem tempo para hobbies, está tendo mais tempo para fazer outras coisas além do trabalho, mas que ainda sente essa sensação de incompletude. Por que será? Será que é porque realmente essa vontade de validação e de se definir e de ter um sentido, ela está vindo só por meio do trabalho na cabeça da Larissa? Então, ela tem que se definir pelo trabalho? Pode ser. Não sabemos. Até gostaríamos de saber um pouco mais, né, sobre esse processo reflexivo da Larissa. Mas eu acho que pode ser um ponto inicial ali de um questionamento que abra espaço para encontrar validação em outros lugares fora do trabalho e não sentir essa incompletude tão grande. Eu acho que é um ponto importante esse processo da descentralização, inclusive, do trabalho como né, o lugar onde você tem prazer, o lugar onde você tem amigos de verdade, o lugar onde você tem sua rede, né?
Porque, querendo ou não, a gente passa muito tempo, hoje em dia, no trabalho, e pessoas que trabalham presencialmente passam muito tempo no ambiente de trabalho, mas eu tenho um processo, assim, de questionar esse espaço um pouco, porque será que estar falhando, né, esse espaço da validação, você estar falhando no trabalho significa que é a sua responsabilidade ali de ter colocado esse espaço como um espaço que é parte de você também? Eu tenho uma questão com esse processo da segregação de nós, assim, a gente tem muitas versões, a gente tem muitas partes, né? Minha mãe fala, volta e meia sobre isso hoje em dia, que cada parte da gente vai atuar em um espaço e com certas pessoas e com certas performances. Mas é perigoso a gente colocar, talvez, acho que não em todo, mas em muitos momentos, de que é a nossa expectativa que é a responsável. Porque talvez seja um sistema de trabalho esgotante. Sim. Então, não é necessariamente a pessoa acreditar que aquilo poderia estar sendo bom, que aquilo poderia sim fluir junto com ela, em todas as suas partes, que às vezes vai ser o processo de, não, mas a expectativa é toda sua. De fato é, mas acho que é bom a gente conseguir ter um equilíbrio nesses entendimentos, assim. E toda essa narrativa, né, que muitas vezes a gente acha que é nossa, que a expectativa de que o trabalho vá me suprir e validar para mim esse espaço social, a gente acha que é nosso, mas muitas vezes é construído também, né? Essa questão da paixão pelo que você faz, isso é uma narrativa também, porque se você é apaixonado pelo seu trabalho, você trabalha mais, você se dedica mais. Veste a camisa da empresa, né? Isso tudo são narrativas que são colocadas pra gente, e aí a gente se sente mal quando aquilo não encaixa, né? E a gente acha que é porque a gente tem uma expectativa muito grande própria, mas, na verdade, dificilmente algo vai ser 100% próprio, né? Sempre tem alguma ideia por trás ali que vai sendo colocada socialmente na nossa construção de indivíduo desde sempre, né? É por isso que é bom entender esse espaço que a gente está e estamos nessa etapa. A gente foi construído nessa cabeça. Então, só, igual a gente falou no episódio passado, não é só mudar a cabeça que a coisa resolve, mas entender os fluxos que passam pela gente. Então, a gente é atravessado constantemente por todas essas coisas. E ver o que dá pra ser feito, o que eu sinto realmente que flui mais comigo. Eu acredito que é uma grande montagem de coisas, em vez de separação de coisas, sabe? Talvez seja um fluxo de realmente entender que o problema não é o excesso do movimento, mas que, na verdade, a gente é movimento. A gente tá tentando seguir fluxos externos e, na verdade, esses fluxos somos nós, sabe? A gente é o constante movimento que se aplica nesses ambientes. Inclusive, o Alan Watts fala sobre isso. Ele tem um texto que eu até coloquei aqui, que era sobre esse espaço de a sabedoria da insegurança. É o espaço de que a gente projeta tanto que as coisas são fora, que a gente se desidentifica com essas coisas. E elas se tornam as nossas prisões, os nossos pesos. E a gente é construído a pensar isso. Porque se as coisas estão fora, os problemas, as resoluções também estão fora. A gente não resolve dentro uma coisa que não está dentro da gente, né? Ou a gente se culpa e fica tentando resolver com soluções pré-fabricadas de fora. Mas é esse espaço, talvez, de... Eu sou um grande fluxo de coisas. E talvez eu esteja tão apegado a esse entender que eu quero essa validação, a entender que esse é o meu objetivo, que foi uma coisa que a gente falou, inclusive, no episódio do cansaço. Então, se eu tenho essa grande meta, que todo mundo tem, de ser bem-sucedido, de ter uma família margarina, disso, daquilo, filhos e tal, todas essas, de fato, fabricadas construções de objetivo em sociedade, aí, realmente, eu não consigo ver que todos esses fluxos também fazem parte de mim, construídos ou não, sabe, nascidos comigo ou não, que é muito difícil. Normalmente é a criação, né, que traz todos esses entendimentos do que é sucesso, do que é fracasso, enfim. Então, talvez seja esse olhar, assim, pegar, parar. Em vez de acumular mais coisas, né, faça uma jornada de autoconhecimento. Eu estou com mais tempo ainda para praticar hobbies. Lembrando que a definição de hobbies é justamente não fazer as coisas porque você está
sendo bom nas coisas. Porque tem um objetivo final, né? Exato. É mais pelo processo do que De pelo sucesso, resultado. é sobre a jornada da coisa. Mas já estou tendo, então, tempo para praticar esses hobbies, mas tem coisas da vida que são complexos de mudar. E aí a gente constantemente considera que a vida e nós somos coisas Separadas, distintas. né? Que a gente não se envolve, que a gente não é tudo isso, sabe? Toda essa dor que a gente passa. Claro, tem também processo, tem autores muito bons que vão falar sobre isso. Não vou trazer eles nesse episódio. A gente não precisa se identificar com essa dor. Inclusive, tem uma amiga minha que trouxe esses dias uma reflexão sobre uma professora dela, que dizia, a gente não precisa ficar se abraçando com a identidade da dor que a gente tem. Então, eu tô num momento, eu tive um pensamento merda, tive um pensamento de inveja, um pensamento de mágoa, com alguma coisa assim, eu não preciso me abraçar com esse pensamento. Ele passou, ele pode passar, né? E talvez, eu acho que o ponto que a gente pode se identificar, pode abraçar, seja justamente esse entendimento. Quem sou esse eu que pensa? O que é isso que tá pensando sobre essas coisas, que tá se abraçando com essas coisas? Esse é o fluxo, sabe? A gente vai constantemente se abraçar e buscar validação. E é importante, às vezes, que a gente queira, a gente vai buscar segurança em todas as coisas da nossa vida. E talvez esse espaço da ansiedade, aí eu quero entrar, então, talvez nesse segundo momento, esse espaço da ansiedade, ele preenche o quê? O que ele tá buscando resolver, sabe? A ansiedade muitas vezes vem de uma pessoa que resolve tudo. Ela, como, né, ela colocou aqui, a base da família dela, né, a base de segurança, de conforto, é a renda dela. Então, a renda familiar dela é estruturada no trabalho dela. Por isso, talvez, esse medo de perder essas coisas. Mas aí, o que preenche? Aonde está esse espaço de segurança? O que seria não estar em segurança? Se ela para de... Não é a sugestão, né? Mas se some essa base estruturada nela, o que ela perde? O que a família dela perde, talvez, que ela preocupe. Como se reorganizar, né, nesse espaço. E eu acho que talvez mapear isso, né, e olhar para isso de uma forma mais objetiva e não tão subjetiva, pode ajudar a aliviar esse sentimento. Porque a ansiedade é muito sobre projeção. É sobre coisas que realmente a gente nem sabe o que é, mas que a gente está olhando lá para o futuro que pode acontecer hipoteticamente. E aí, quando a gente começa a colocar em perspectiva, se isso acontecer, se eu, né, sair desse emprego, eu posso dar esse caminho, ou a gente pode ter essa solução. Quando a gente começa a olhar mais objetivamente, e não só esse é meu único emprego, e esse é a base da renda familiar, se eu ficar sem, acabou tudo. Porque isso é uma projeção muito enevoada, assim, né? E a ansiedade é justamente isso. É quando a gente não tem... A gente olha muito pro futuro, e projeta muito no futuro, mas sem uma clareza de quais são os reais riscos e quais são os caminhos que a gente pode tomar se a gente tiver determinados riscos acontecendo na nossa vida, né? E às vezes, mesmo sabendo os riscos, né? Tem pessoas que são pragmáticas, assim, calendarizar tudo. Às vezes a pessoa tá com financiamento, às vezes a pessoa tá pagando tratamento de alguém, né? De uma pessoa que ela ama, coisas desse tipo. Então, todos esses processos, eu acredito que vão entrar de novo nesse espaço da identificação. Você estar no escuro não é necessariamente você ser a escuridão, né? Às vezes é pontual. Então, faz sentido a gente olhar, dar um passo para trás, olhar e falar, caramba, isso me atravessa, mas isso é um momento. Talvez eu consiga substituir coisas. Talvez eu consiga abrir mão de despesas, claro, mas talvez eu consiga também reorganizar o jeito que eu entendo essas necessidades, assim. E teste, cara. Eu acho que tem coisa que realmente vai ser, talvez eu não tenha nesse momento, claro, são situações muito específicas, mas talvez eu não tenha nesse momento para conseguir segurar aqui esse tanto de streaming que estão fazendo a gente engolir agora, 50 mil streamings pra você assistir alguma coisa, mas eu consigo ter momentos de qualidade também com a minha família de outras formas. Eu tenho ainda uma questão sobre isso, né? A gente já conversou sobre a gente ficar, tipo assim, agora você não pode ter streaming. A solução da vida, do problema, não é dinheiro economizar. é economizar. Não é economizar, cara.
pode ajudar em alguns Com momentos, é certeza. claro, tem que ter uma consciência, né? Mas tem que vir junto dessa reflexão do que é que eu tô trocando. O que é realmente por trás disso que eu quero. Qual que é o meu objetivo, então, com a minha família? O que é momento de qualidade, né? A gente, às vezes, indica até de fazer, assim, lista. O que você sente em determinados momentos. Aí você olha pra isso e pensa, pô, quando eu estou, sei lá, indo no restaurante com uma pessoa que eu gosto, o que eu sinto nesse momento? E o que eu tô buscando sentir, Isso. né? E aí você traz e percebe que não é o consumo. Então, entrando já no espaço do materialismo, não é necessariamente o consumo que determina as nossas relações. Inclusive, é bom a gente tirar um pouco disso. Tipo, sabe, eu ter que ir num rolê que eu vou custar tanto, aí sim eu estarei com os meus amigos me divertindo. Quando você precisa pagar uma entrada para uma balada, para você sentir que você faz parte dessa comunidade, quando você precisa ter roupas caras ou ter streamings que você tá antenado nas que as pessoas estão assistindo. A gente começou em vários momentos e isso sim é um sistema inteiro sabe, uma estrutura inteira de conveniência em que tudo eu preciso gastar em dinheiro, em patrimônio, em acesso, em possibilidade, até tempo, pra conseguir me relacionar com as pessoas. Tipo assim, eu só vou ser amado se eu me vestir dessa forma, se eu frequentar certos espaços, se eu souber o que tá acontecendo. Como é que a gente resolve isso, Luiz? E aí. Então, a questão é. Se você continua nessa lógica, não tem resolução, né? Se você vai. É um grande Exato. círculo. Aí a questão é justamente sair um pouco dessa lógica e buscar, né, relações e comunidades que também reflitam sobre, porque senão você vai continuar com essa sensação de incompletude o tempo inteiro, porque você está fazendo coisas que não se alinham com o que você entende do mundo, é o que realmente o mundo colocou para você como a forma que deveria ser, né? Então, eu acho que quando a gente faz esse trabalho de olhar para o que me é suficiente, o que faz sentido para mim, e não só o que é esperado que eu faça, né? Sei lá, eu não preciso ter uma roupa cara ou frequentar certos lugares para ter um grupo de amigos legais. Eu posso ter esse grupo de amigos em outros contextos, né? Eu não preciso gastar para fazer um rolê e conviver com as pessoas. Eu posso ter relações em que eu consigo cultivar em realmente trocas. Tá horrível isso aqui que eu tô falando. Não gostei, mas enfim. Às vezes fica ruim, galera. Às vezes nossa reflexão, ela vai por um caminho arbóreo. E uma psicóloga uma vez falou, você tem um pensamento arbóreo, você vai abrindo galhos e às vezes você chega nas folhas, às vezes não, às vezes você vai abrindo galhos e aí às vezes você abre outras árvores inteiras de assunto, por aí vai. Acho que faz parte. Enfim, eu não lembro nem como que eu comecei essa reflexão, mas o que eu tava querendo dizer é que, assim, buscar um sentido nas coisas que seja seu. Acho que a felicidade, ela passa. Eu vou entrar um pouquinho nesse espaço da felicidade, assim, né? Porque eu acho que tem muita relação. A ansiedade, ela limita a felicidade que a gente pode ter. E pra mim, felicidade entra três principais componentes, assim, da felicidade. Um deles é saúde, né? A gente tem que ter saúde física pra conseguir estar no mundo e conviver com as pessoas e fazer as coisas que a gente julga que faz sentido fazer. Uhum. O segundo ponto é relações interpessoais, seja familiares, seja amigos. Nós somos seres sociais, então aquela frase, né, de que a felicidade é melhor quando ela é compartilhada, eu acho que a felicidade ela só existe quando ela é compartilhada, né? Dificilmente alguém que tivesse totalmente isolado, um único indivíduo, sem ninguém para compartilhar nada, teria esse senso de felicidade. Então, relações interpessoais são o segundo ponto, assim. E o terceiro ponto, para mim, eu acho que é sentido. Então, muitas vezes, quando a gente tem relações interpessoais e às vezes até tem saúde,
a saúde fica prejudicada por não conseguir enxergar um sentido. Seja um sentido no trabalho, seja um sentido nas relações que a gente tem. Então, esse lado do sentido, que é o que muitas vezes é prejudicado pelo inconsciente coletivo, socialmente construído. Porque a gente acha que o nosso sentido é ter dinheiro, é ter um trabalho tal, é ter uma casa desse jeito. Mas, na verdade, aquilo não é um sentido individual, não é um sentido próprio. Ele é um sentido Aprendido, social, né? aprendido, né? Então, eu acho que tentar construir, e é um processo de construção mesmo, é um processo de reflexão, Sim. de autoconhecimento, para construir um sentido próprio, individual, que fuja um pouco do sentido aprendido. E não tô querendo dizer que não vai ter ninguém que vai bater, né? O sentido individual vai ser próximo do sentido coletivo. Tem gente que realmente vai se realizar com dinheiro, com coisas que são socialmente aprendidas, né? Eu ainda acho que dificilmente vai ser um sentido que vai acompanhar a pessoa pela vida toda, né? Eu acho que muitas vezes é um sentido que a pessoa tenta se dizer que aquilo é dela, mas ainda assim, né? Pode ser que tenha pessoas que vão ter isso. Mas é construir mesmo o seu por um processo de reflexão e de questionamento do porquê que eu faço as coisas do jeito que eu faço. É porque eu realmente escolho fazer ou é porque tem alguma coisa ali que me diz sobre como fazer? Show de bola isso, né? Eu até tinha colocado aqui que ela aponta, né? Que ela é essencialmente uma pessoa materialista, quase como uma sentença mesmo. E tem um cara que se chama Viktor Frankl. Nem sei se é assim que pronuncia o nome dele. Mas ele foi um sobrevivente do Holocausto e ele foi o criador, inclusive, daquele processo de logoterapia. Depois pesquisa aí. Ele dizia que o sofrimento humano não vem tanto do que temos ou não temos, mas da ausência de sentido, igual você falou. Não de coisas, não de validação externa, mas do sentido. Então, talvez a pergunta não seja como que eu deixo de ser materialista ou como que eu lido, né, com esse processo, mas sim o que você sente que você está tentando preencher com esse espaço, né? O que às vezes a segurança e o conforto físico, material, eles estão tentando segurar, de certa forma. Porque quando você tá constantemente indo e vindo de um processo de ansiedade, de pico, de nossa senhora, eu não sei como que eu vou fazer se eu precisar resolver isso aqui, ou vou ter que resolver isso aqui, por isso que eu estou ansioso. O que está segurando, assim, mesmo? E aí eu volto nesse espaço da identidade, porque eu acho que a gente perde o controle das coisas quando a gente acha que tem controle das coisas. 100%, assim. Você acha que você é o bet que tá segurando e que se você largar, acabou, morreu, tudo vai pro caralho, assim. Eu acho que é nesse espaço que a gente vê aonde as nossas prisões estão nos mantendo. E muito dessas prisões também são um espaço, às vezes, de reflexão, inclusive, de falar, eu sei o que está acontecendo, mas eu não tomo uma atitude em relação a isso. E eu não tô falando que a atitude, nesse caso, seria propriamente vou largar esse trabalho, porque esse trabalho tá me deixando infeliz. Não é sobre isso. É, na verdade, entender o que muitas vezes vai ser também um processo de trabalho, mas o que eu tô segurando, o que tá me aprisionando nesse espaço. Não necessariamente vou tomar uma decisão brusca aqui sobre, mas esse meu processo de sentido, então, que nem o Luiz falou, ele pode ser adquirido de outras formas? Uhum. E até mesmo, mesmo que o trabalho, né, Outros tenha toda a formatos de questão, renda, muitas vezes. mas pode ser até que ela consiga achar um sentido no Dentro do trabalho trabalho, ser com a fonte certeza. de renda. Pô, esse trabalho, ele não me valida, ele não me, sei lá, não me define como o sucesso que eu quero ter na minha vida não é definido por esse trabalho, mas me está suficiente saber que o sentido desse trabalho é me dar a renda necessária para viver outras coisas. Se isso fizer sentido Se na isso sua cabeça, couber, né? se isso for suficiente para você, isso já é uma forma de aliviar essa ansiedade, né? E aí eu acho que essa palavra também, o que é suficiente?
essa palavra não, nessa frase. O que é suficiente? O que é suficiente para você? Acho que a gente tem que pensar mais nisso também, porque essa questão do materialismo e incompletude, isso é a receita do capitalismo, assim. É basicamente te fazer sentir necessidades para além das que realmente são suas. Então, vou dar um exemplo aqui, né? A indústria de cosméticos. Ela se baseia muito fortemente nisso. Você muitas Sim. vezes, sei lá, você tá, é suficiente para você ter um creme ou ter um batom. E aí, Eu amo, gente, batons que funcionam pra tudo. Eu tenho, assim, e aí pensa. te é colocado essa necessidade artificial de ter um monte, sabe? É suficiente para você ter um carro para uma família, né? Um carro bom, que seja seguro, beleza. Mas tem gente que tem 5 carros porque Cada um tem que ter um qualquer carro, razão sim. que não é uma razão própria, sabe? Que é uma razão É, simplesmente por essa construção do capitalismo de juntar materialismo e incompletude. Então você sim. tem essa necessidade de E consumir. conveniência também, né? A coisa da Exato. praticidade, ela é vendida como a gente quer tudo mais prático mesmo, Mas porque é muitas mais vezes essa fácil. praticidade ela é artificial, ela não Sim, é ela uma não é praticidade prática, real, inclusive, de fato, muitas ela não vezes. tá resolvendo problemas reais na sua vida, ela tá resolvendo problemas criados, problemas artificiais. Uhum. Então é isso, é tentar enxergar o que é suficiente na sua vida e estar em paz com o que é suficiente. Não, você não precisa buscar sempre mais e buscar sempre o próximo, sempre o novo, sempre o, sabe? Essa necessidade não necessariamente te atende para os seus anseios mais pessoais, assim, mais essenciais da sua existência mesmo, né? É, e aí que vai esse ponto de o que é suficiente deve ser construído e olhado com atenção, assim. É, e talvez esse espaço não seja o de fazer mais, né? Mas fazer diferente, então. E entender, talvez redirecionar até o espaço da ansiedade. A gente condena demais, né? A gente coloca até uma bússola moral do que é, por exemplo, materialista, ele é um. Essa pessoa simplesmente, tipo assim, já vi muitos. Esse termo sendo aplicado, financista. Essa pessoa é materialista, isso é isso. E será que isso é um problema? Isso, de fato, tem vários países em problemas, mas se você se condena enquanto você está lidando com o processo, você não chega a lugar nenhum, porque você vai sempre ficar lidando com a culpa, com a vergonha, com esse processo. Então, não é necessariamente fazer mais coisas para resolver isso, mas trazer sim um esforço na relação da perspectiva. Como isso pode ser redirecionado? Como que eu posso usar esse demônio como uma força para mim muitas vezes? Então, em vez de ansiar, ai caramba, eu vou me lascar nisso aqui, isso aqui vai dar um problema, isso aqui vai. Todo mundo vai morrer à minha volta, sabe? Problemas hiperbólicos que a gente cria no processo de ansiedade. Eu tava, na minha vez. E assim, é entender que talvez tenha um tempo que exige um planejamento e talvez você pode ansiar por ele em quem é você hoje e quem é o que você quer ser, assim. Como entra essa versão de você que está em paz com essas coisas, que consegue manejar melhor, que consegue ter mais espaço mental para pensar sobre tudo isso, porque não está constantemente ficando sem ar, constantemente sofrendo por essas coisas. Então, é pegado também, porque muitas vezes a gente vai hiperentrar nesse espaço de planejamento. Então, nossa, eu estou construindo aqui um megazord de quem eu vou ser e vai ser a pessoa mais absurda da humanidade. Tem que ter um cuidado, né? Tem que olhar também pra frente, planejar e tal, mas também olhar pro presente, né? Como Exato. eu posso me sentir bem E o que já agora. estou fazendo que eu posso equilibrar também. Muitas vezes eu já estou fazendo 1 milhão de hobbies, mas de que forma eu estou fazendo 1 milhão de hobbies? Talvez um dos hobbies pode ser meditar. Tipo É. assim, eu E vou fazer talvez os isso. hobbies não estão sendo tão prazerosos e estão aliviando tanto justamente Estão porque vindo como estão uma vindo obrigação. como uma obrigação. Nossa, eu tenho que usar isso daqui porque eu tenho que relaxar para estar bem no outro momento ali. E aí você já está usando o hobby como um objetivo, né? Como objetivo e quando você coloca o hobby ou esse tempo de lazer com um objetivo outro que não simplesmente ter um momento para você ali e ter um momento agradável,
você já começa a contaminar esse momento com expectativas futuras, né? Eu acho que o taoísmo fala muito disso, né? Que a gente só vive o presente, que o passado é uma ilusão, né? A gente acha que o passado que move a gente até aqui, mas na verdade é como o rastro do navio no mar, né? Aquele rastro do navio, aquela espuma, aquela água, aquilo tá movendo o navio? Não. Mas a gente acha que o passado que move a gente. Então, na verdade, no presente, a gente pode fazer coisas completamente diferentes do nosso passado. É claro que é difícil, porque são muitas construções inconscientes que a gente acha que faz que criam a pessoa que a gente é hoje. Mas, na verdade, a gente, no presente, pode escolher fazer tudo diferente do que a gente fez no passado. E também, e aí, tem uma certa associação, né, entre depressão é a pessoa que vive no passado e ansiedade é a pessoa que vive no futuro, né? Sempre tá pensando no que pode acontecer, no que vai acontecer, em quais são os problemas e tal. E aí, ter um pouquinho mais de olhar para o presente, sem pensar tanto em quais objetivos que eu vou conseguir, em qual vai ser o caminho. É claro que a gente tem que ter planejamento, porque a gente vive em uma sociedade que espera isso da gente em muitos momentos e que não é por viver na expectativa dessa sociedade, mas que muitas vezes a gente não vai conseguir lidar com a ausência completa de ligação com o que é considerado normal. Porque senão a gente vai ser considerado maluco, né? Quantas pessoas já não foram para hospícios, né, no passado e Até hoje. E considerado loucas, né, até hoje, por desprender completamente dessas noções sociais. Então, às vezes, é difícil pra gente desprender completamente. Então, vale a pena, sim, olhar pro futuro, fazer planejamentos e tal, mas não ser refém do futuro e dessas antecipações, né? Então, acho que o taoísmo pode ajudar um pouquinho nesse pensamento. Eu sei que às vezes são leituras muito metafóricas, né? E não são tão diretas assim, mas que ajudam a entrar nesse espaço presente. E a meditação também, porque a meditação é sobre isso, é sobre você conseguir limpar a sua mente tanto do que já veio quanto do que vai vir. É olhar só pro agora, assim, o que você está sentindo, como seu corpo tá, onde que você tá, e, enfim, a prática da meditação pode ajudar a lidar com essas antecipações do futuro que a gente nem sabe como vai ser e que muitas vezes a gente acha que vai ser de um jeito e é completamente diferente. Então, a meditação ajuda a fazer essa limpeza emocional e mental, assim, para que a gente não fique vivendo nessa ansiedade do que vai acontecer. Uhum. Inclusive, esse ponto sobre o agora, eu até lembrei, a gente tem um livro aqui do Rick Rubin, que chama O Ato Criativo, Uma Forma de Ser. E ele tem uma perspectiva sobre essas coisas da falha, assim, que eu acho muito interessante. Que ele provavelmente não diria que você tá, assim, incompleta, né? Mas que você tá em processo de escuta. Então, ele tem na página 80 que ele fala sobre a escuta. E ele diz, quando escutamos, só existe o agora. E fala sobre a prática budista, né? Que toca-se um sino no momento do ritual e tal. Então, as pessoas se centram e a gente está, então, presente. E nesse espaço, tem até uma outra frase que ele vai trazer, que escutar, assim que você está no momento de escuta, escutar é suspender a descrença. Você para de, por exemplo, querer formular opinião, porque formular opinião durante, né, por exemplo, conversas, não é estar escutando. Preparar respostas, defender sua posição, atacar, escutar com impaciência não é escutar. Então, quando a gente está julgando já esse nosso processo de, eu tô falhando, eu tô com problemas, isso aqui tá me pressionando, né, de várias formas, eu acho que isso também é uma forma de integridade, por mais que seja meio até contraditório. No momento que você identifica que você está passando por um problema desse tipo, que as coisas estão te assolando dessa forma, você fica de cara com esses espaços de você mesma, com esses espaços até dos ambientes que você convive. Então, é um espaço de estar honestamente ali e estar presente ali e pensar, caramba, eu ainda sou um ser humano. Eu estou lidando com coisas que, como vai trazer depois o Byung-Chul Han de novo,
sabe, é uma sociedade genuinamente construída para você estar desconfortável. E você está ali, estando desconfortável. Porque a gente é simples assim, a gente é frágil dessa forma, mas é dentro desse espaço, e aí você vai ter, Brené Brown trazendo a questão da arena, né? Você está vulnerável ali. É nesse espaço que você tem, de fato, algum impacto, assim. Que você olha e fala, caramba, eu tô nessa situação. Eu vou, possivelmente, em muitos aspectos, continuar nessa situação. Mas tem aspectos que eu quero tomar consciência e, cara, eu cansei desse espaço, realmente, eu quero ver como que eu vou ter outra perspectiva sobre, ou tomar decisões diferentes sobre, e fazer isso em comunidade, claro, é o ideal, a gente já trouxe um pouco sobre isso, mas, sabe, tirar um pouco desse termômetro moral enquanto a gente está vivendo esse processo e começar a se colocar nesse espaço de, cara, eu tô escutando, o meu corpo tá passando por isso. O meu corpo, esse espaço, essa entidade que todos os dias até hoje abriu os olhos quando eu acordei. Foi isso, sabe? Foi essa energia que me levantou da cama todas as vezes, ou que não teve condições de levantar da cama todas as vezes. Eu me emociono, porque foram vivências ao longo da vida, mas eu acho que pessoas emocionadas é pegado. Eu amo. Mas é justamente esse espaço de você entender que essa incompletude, ela se dá porque realmente você, durante esse processo, objetificou outra vivência que não a sua. Sabe? Você se desintonizou mesmo. E a gente não vai colocar essa culpa em você. Você não precisa colocar essa culpa em você. Porque é um espaço... Sabe, é basicamente isso, é um espaço de vulnerabilidade, é você estar chorando no YouTube de vez em quando. Falando sobre experiências que são tão, sabe, práticas na nossa vida, isso vai acontecer. E às vezes é sentir esse momento e fica meio cirandeiro mesmo. Sim, você vai ter que lidar com o processo de quantas pessoas ao longo da vida identificaram você nesse momento. E falaram, olha só como você está desestabilizada, olha só como você está não lidando com as coisas, olha que fracasso, sabe? E sempre que alguém estiver aqui condenando você por você ser essa integridade toda, você vai condenar você por ser essa integridade toda. Então, hoje em dia, eu consigo falar, eu me emociono e eu fico feliz que eu tenho capacidade de me emocionar. Porque essa é a pessoa que eu, hoje em dia, construo pra ser. Pessoas que outras pessoas também conseguem olhar e falar... Você existe, sabe? Você está ali sentindo as coisas genuinamente. A gente tem tópicos que a gente trouxe para lembrar de trazer reflexões, mas não é um roteiro pronto. Então a gente vai ter momentos, como teve durante esse episódio, de olhar e falar, caramba, não era bem isso. E recalcular a rota. Então, quando você consegue essa compaixão construir, isso é uma prática, cara, diária, provavelmente pro resto da sua vida. É assim. A vida é recalcular a rota, é olhar pra como você tá se sentindo agora e falar, putz, será que as coisas que eu tô fazendo condizem com quem eu... Estão trazendo de mim a versão, tipo assim, a versão com de quem agora, eu me identifico agora que eu gosto de ser. E que não precisa ser... Não é pronta. Exato, sabe? E não precisa ser relacionada à versão que eu já fui. Né? Por isso que a gente não precisa se culpar por decisões que a gente tomou antes e igual você falou, né? Essa culpa de, ai, por que eu tô assim e tal. Trazer essa culpa, não precisa, não se apegue à culpa do que você fez que te trouxe até um momento que você julga como não ideal nesse momento. Mas como que eu posso me conectar mais comigo mesmo agora, sabe? Uhum. E aí eu vou entrar um pouco na questão do transtorno de ansiedade, do tratamento do transtorno de ansiedade, né? Porque a Larissa colocou ali na mensagem dela que ela aumentou a medicação esse ano, tá fazendo terapia também, né? E não resolveu o sentimento. E aí eu vou colocar uma perspectiva aqui que... a gente não sabe se está fazendo terapia ou se está fazendo a jornada de autoconhecimento. É verdade, né? jornada de autoconhecimento que ela falou. Não sabemos se é terapia. Muito, muito bem lembrado. O tratamento medicamentoso do transtorno de ansiedade, ele pode ser muito importante, principalmente no momento inicial ali de tratamento, né? Mas ele não
age na causa do problema. Então, a gente pensa muitas vezes na medicação para ansiedade como a gente pensa numa muleta para alguém que está com uma dor na perna. A muleta, ela serve para ajudar a pessoa a andar melhor naquele momento. Mas o objetivo do tratamento é tirar aquela muleta. Com certeza. Então, o tratamento do transtorno de ansiedade com medicação é muito importante. A gente fala que gera uma janela de calma para que a pessoa consiga olhar para outros aspectos da vida dela. Mas é essencial que, junto com o tratamento medicamentoso, venha essa busca pelo sentido. Então, isso pode ser feito na terapia. Uma pessoa especializada em pensar, sabe, em trazer com você esses discursos, olhar para isso, ter essa troca, assim, Sim. bem consciente do processo. E também a saúde física, né? Então, a gente tem, por exemplo, exercício físico, higiene do sono, dormir melhor. E o exercício físico, ele age de algumas formas, né? Ele age fisicamente no seu corpo, então libera endorfinas, faz a regulação de hormônios corporais, diminui a quantidade de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, fisicamente atua ali de várias formas a melhorar essa ansiedade, melhorar o estresse, que contribui, né, para essa ansiedade. E tem, inclusive, estudos que mostram, tem uma meta-análise recente, né, foi publicada agora em 2026, se não me engano, de uma universidade australiana. Meta-análise é você pegar vários estudos e várias revisões de vários estudos e analisar esse conjunto de estudos juntos e revisões que já foram feitas desses estudos, porque aí você consegue diminuir os vieses individuais de cada estudo. Então, você tem uma amostragem de pacientes muito maior. Essa meta-análise, por exemplo, analisou quase 80 mil pacientes, entre vários estudos, né, que eles observaram. E o exercício físico, nos resultados dessa meta-análise, foi tão eficaz, ou até 50% mais eficaz, do que medicações e tratamento convencional. Então, a gente vê que não é só olhar para o lado da medicação. Muita gente tem essa noção de que a medicação transtorno de ansiedade é uma doença, então eu vou tratar com a medicação para o resto da vida. O objetivo do tratamento medicamentoso da ansiedade não é você ficar com remédio para o resto da vida. É você ter uma melhora, essa janela de calma, para que você melhore os outros aspectos da sua vida. E aí, terapia, trabalhar no sentido e também o aspecto físico, que aí é melhoria do sono e exercício físico para que você tenha uma melhor qualidade de vida no geral. Então, acho que é importante olhar para esse lado. Não sei se Larissa está olhando para esse lado, né? Pode ser que ela já faça exercício físico, como ela falou, né? Ela está buscando autoconhecimento, autoconsciência, então está trabalhando um pouco nesse lado do sentido, mas a gente não sabe se ela faz terapia. Geralmente, né, a terapia com um profissional ali habilitado, esse processo vai ser muito mais fluido, muito melhor, muito mais rápido. Se abrir também, tem muita gente que faz terapia e não se abre de fato, fica só conversando ali com a pessoa que está, né, orientando a terapia e acaba, de fato, também não sentindo resultados, assim. Exatamente. E o terceiro ponto, rede de apoio, que é o que Larissa falou que já está melhor ali, né? Ela já falou que já tem uma rede de apoio construída, que se sente bem naquilo. Então, talvez trabalhar nesses outros pontos para ajudar nesse processo todo de bem-estar mesmo, né? E de superação dessa fase difícil que a ansiedade está tomando conta ali, que ela falou que às vezes é até difícil respirar, né? É isto. Vamos para as indicações? Vamos. O que você trouxe hoje? Hoje eu trouxe, então, a obra do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido. Eu acho que ele vai trazer um pouco daquilo que eu falei, sobre a gente ter... Você também comentou sobre ter um sentido, entender o que rege esse sentido. Não é para todo mundo, lembrando, é mais se você curte ali uma abordagem mais existencialista mesmo desse processo, eu acho que vai caber bem. Se não, também vai trazer ótimas reflexões, em todo caso. O Byung-Chul Han, de novo, Sociedade do Cansaço, porque a gente está falando sobre uma estrutura que faz todo esse processo. Não é só, né, a gente decidindo se gosta ou não das coisas que a gente está fazendo. Acredito que, repetindo também Brené Brown, lá do primeiro episódio, a coragem de ser imperfeito
é preciso entrar num espaço de vulnerabilidade com as pessoas que você ama, com profissionais, né, habilitados para isso, que nem o Luiz falou, e começar a questionar, assim, da raiz desse espaço. Por que que eu me identifico com essas ideias de sucesso, de conforto, de segurança que me foi aprendido? E isso pega, então vai ser um processo, sim, de lidar. Vou trazer também, que eu peguei aqui, de última hora, Rick Rubin, O Ato Criativo. O Ato Criativo, uma forma de ser. Eu vou colocar depois tudo lá na postagem e na descrição. E vou trazer também o Alan Watts com a obra A Sabedoria da Insegurança, que ele fala justamente sobre ansiedade, inclusive, nesse livro, que é Como Sobreviver à Era da Ansiedade. Eu tinha trazido uma indicação só, porque eu acho que ela é muito precisa para esse tema. Eu vou falar aqui qual que é a indicação daqui a pouco, então vocês vão entender por que ela é tão precisa e por que eu acho que vai ser, assim, essencial não, né, mas se Larissa ler, vai bater muito com o que ela tá sentindo. Mas antes, você trouxe Alan Watts, e eu devo dizer aqui que eu vou trazer Alan Watts em muitos episódios, provavelmente, muitas indicações aqui vão ser dele, porque eu acho o trabalho dele fantástico, assim, que ele trouxe muito conhecimento de filosofias orientais para o Ocidente e conseguiu traduzir isso com uma linguagem que nós ocidentais conseguimos entender mais fácil, né? E eu sou muito fã do taoísmo e ele trouxe muita coisa do taoísmo, né? Então eu vou indicar também um vídeo do Alan Watts. Eu poderia indicar várias obras aqui que eu vou indicar em outros episódios, mas para esse episódio eu vou indicar um vídeo, que é um vídeo curto, é um vídeo de 10 minutos, eu acho só, que se chama A Ilusão do Poder, do Dinheiro e do Ego. E do tempo também, se não me engano. Depois eu vou colocar o vídeo aqui. É um corte de uma palestra dele. E esse vídeo, eu sempre falo que foi um vídeo que mudou a minha vida, assim. Não que eu já não tinha reflexões e já não estava tendo perspectivas diferentes de pensamento nessa época da minha vida, mas quando eu assisti esse vídeo, ele fez tanto sentido pra mim que começou a abrir muitas outras reflexões e muitos outros questionamentos na minha vida que me trazem pra onde eu tô hoje, sabe? Da forma como eu penso. Então eu sou muito grato por esse vídeo ter aparecido na minha vida em algum momento, porque ele abriu um espaço, não é, assim, eu tô colocando muita expectativa aqui, não é nada demais, assim, mas pra mim, naquela época, naquele momento, abriu um campo de pensamento novo, e eu espero que faça pra outras pessoas também. Mas a minha indicação, que eu tinha trazido aqui, é um livro da Renata Salesel. Renata Salesel é uma filósofa eslovena. Ela, inclusive, é do mesmo grupo de pensadores do Slavoj Žižek, né, que faz várias reflexões sobre o capitalismo e sobre a forma como nós enxergamos a sociedade atualmente. Mas a Renata Salesel, ela fez um livro que chama Sobre a Felicidade, Ansiedade e Consumo na Era do Hipercapitalismo. Eu acho que essa obra, assim, resume muito do que Larissa tá passando e do que a gente trouxe aqui como reflexão, né? Então fica a indicação, é um livro bem pequeno, então é fácil de ler. Espero que Larissa e quem tá ouvindo, assistindo a gente aqui, cheque essa obra, porque se você gostou da reflexão de hoje, acho que vai fazer muito sentido para você. Então esse foi mais um episódio do Desatando Nós. Fica aqui o convite para você mandar a sua mensagem pra gente. Pode mandar um e-mail pro oi@desatandonos.com.br ou então entrar no nosso link, nas nossas descrições de todas as redes sociais aí, para entrar no nosso formulário. Você pode mandar sua mensagem anonimamente lá, mas a gente vai ficar muito feliz de receber a sua mensagem e abordar aqui no podcast algum dia. Fica aí o convite. Muito obrigado por ter assistido mais esse episódio com a gente. Até a próxima. Beijos.